Daí, pessoal, mais uma resolução. Para fazer a troca de uma lâmpada, o professor Paulinho de Biologia utiliza uma escada de 4 metros que apoia na parede com um ângulo de 75 graus em relação ao chão plano. Qual a distância entre o pé da escada e a parede? Bom, eu vou colocar primeiro aí a tabela de arcos notáveis, o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, porque eu vou precisar mais adiante aí durante a resolução, então já vou acrescentar na lâmina essas informações. Ok, então aí está a tabelinha dos arcos notáveis. E vou também agora colocar no desenho as informações dispostas no texto, né, no corpo da questão. Então a primeira informação que ele me dá é o comprimento da escada, que é de 4 metros. Então o professor Paulinho utiliza uma escada que tem 4 metros de comprimento. Então aqui, ó, eu tenho 4 metros. Outra informação que ele me dá é que essa escada, que é apoiada na parede, faz com o chão plano um ângulo de 75 graus. Então tá aqui, ó, a escada com o chão. Então aqui está a linha do chão, está em perspectiva, né? E aqui está a escada. Eu vou colocar aqui uma linha da escada também. Então essa linha da escada com o chão plano, esse ângulo aqui é um ângulo de 75 graus. Ok. E ele me pergunta qual é a distância entre o pé da escada e a parede. Então ele está perguntando aqui embaixo, ó, qual é a distância entre o pé da escada e a parede, que eu vou chamar então de distância D. E aqui eu vou fechar o triângulo para ti, para tu observar que esse triângulo se trata de um triângulo retângulo, e aqui entre o chão e a parede eu tenho o ângulo reto, ok? Então esse aqui é o triângulo retângulo que eu vou utilizar na resolução. Como se trata de um triângulo retângulo, vou usar aquelas razões trigonométricas básicas, né, de seno, cosseno e tangente. Então vou fazer primeiro a escolha aqui. O que eu quero é essa distância D. Então esse D, ele é um cateto, ele que organiza o ângulo reto. Ele é um cateto e em relação ao ângulo dado, que é o 75, ele é um cateto adjacente, é um cateto que está ao lado do ângulo. Cateto adjacente. E o valor da escada, que se refere a essa medida aqui, ó, se tu observar, é a hipotenusa. Então esse 4 aí se refere à hipotenusa do triângulo retângulo. E quem opera cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então isso será o cosseno de 45 graus. Então vou começar aqui, ó. O cosseno, aliás, é cosseno de 75 graus. Espera aí, cosseno de 75 graus. Ok. E aí vem para cá. Cosseno de 75 graus. Isso é igual a cateto adjacente divide pela hipotenusa. Então eu tenho que cosseno de 75 graus, eu não sei, né? Então essa informação aqui eu não tenho 75 graus na tabela. Normalmente esses problemas são problemas feitos com os ângulos de 30, 45 e 60 e eu venho na tabela e coleto a informação. Mas nesse problema aqui, nessa questão, eu não tenho esses 75. Então vou ter que fazer um cálculo separado, um cálculo secundário. Então eu vou dizer que cosseno de 75, que eu não sei, é igual cateto adjacente, a isso eu tenho, é D, né? Aqui, ó, cateto adjacente é a distância D, que é o que eu estou querendo. E a hipotenusa é a escada, que é 4. Então, na realidade, essa distância D, ela resulta de cosseno de 75 vezes 4, né? Esse 4 pode vir para cá multiplicando na falsa passagem. Então é 4 vezes cosseno de 75 graus. Bom, então fica claro que eu preciso calcular esse cosseno de 75 graus aqui de forma secundária. Então vou armar aqui, ó, cosseno
de 75 graus. E aí vou lembrar para ti da soma e subtração de arcos. Cosseno de 75, eu posso transformar isso em cosseno de 30 mais 45. E aí lembra que esse primeiro arco aqui, eu vou chamar ele de arco A, e esse arco aqui eu vou chamar de arco B. Então eu tenho cosseno de A mais B. Vou colocar aqui para ti, ó. Cosseno de A mais B, isso é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos, né, no cosseno troca o sinal aqui do meio, menos seno de A vezes seno de B. Se fosse seno de A mais B, eu vou colocar para ti aqui, depois eu apago. Ó. Se fosse seno de A mais B, eu tenho que seria seno de A vezes cosseno de B, aí o mesmo sinal, seria mais, no seno não muda o sinal, seno de B vezes seno de A vezes cosseno de B, seno de B vezes o cosseno de A. Eu uso uma regrinha assim para ajudar a guardar a fórmula, que é, eu digo que o A é abacate e o B é banana. Então eu penso, sem abacate, come banana. Sem banana, come o abacate. Então, sem abacate, come banana. Sem banana, come abacate. Isso para seno. Para cosseno, se tu come o abacate e come a banana, tu vai ficar sem o abacate e vai ficar sem a banana, porque comeu os dois. Então, uma forma, né, de tentar ajudar a guardar a expressão aí. E aí, voltando, né? Então, eu tenho que isso é, ó, cosseno. Se tu come o abacate, então, cosseno do A é o cosseno de 30, vezes come a banana, cosseno de B é o cosseno de 45. No cosseno, o sinal troca, se aqui é mais, eu vou usar o sinal de menos. E aí vem sem abacate, sem banana. Seno do A, seno do 30, vezes cosseno, vezes seno do B, seno do 45. Aí que eu vou usar a tabela de arcos notáveis. Cosseno de 30. Cosseno de 30 está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 está aqui, raiz de 2 sobre 2. Menos seno de 30. Seno de 30 aqui, ó, 1/2. Vezes seno de 45. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Isso vai resultar raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, sobre 2 vezes 2, 4. Como é o mesmo denominador, finaliza com raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Então está aí o cosseno de 75. Vou finalizar aqui, ó. Cosseno de 75 resultou para mim, então, raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2 sobre 4. Bom, para eu definir aqui os valores da distância com valor assim, fechados, né? Eu preciso da raiz do 6 e raiz do 2. Aqui no exercício não apareceu, tá? Mas aí as informações é que raiz de 6 equivale em uma casa decimal 2,4. Então essas informações deveriam estar na questão, tá? Não veio aqui, acho que eu esqueci de colocar. E a raiz do 2 é igual a 1,4. Então, eu tenho isso, raiz do 6,
2,4 menos raiz do 2, 1,4, divide por 4, 2,4 menos 1,4 dá exatamente 1 inteiro, então aqui deu 1 quarto, então o cosseno de 75 é 1 quarto, então a distância D ficou 4 vezes 1 quarto, cancela 4 com 4, e a distância entre a parede e o pé da escada, então ficou exatamente 1, usando unidade em metros aí, distância de 1 metro, alternativa C. Ok? Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos, fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.